Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos fazer uma análise sobre a serpente do Éden. De acordo com a narrativa de Gênesis 3, a serpente que tentou Adão e Eva, devemos entender como uma serpente literal, como um animal literal, ou será que o autor sagrado usou a figura de uma serpente para representar outra coisa? Em outras palavras, ou será que na figura da serpente nós temos aqui uma representação do diabo, Satan? Isso que nós vamos analisar, tá bom? Nós vamos analisar direitinho. Antes eu quero ler aqui um comentário para vocês, e aqui do comentário eu tecerei alguma coisa. A serpente do Éden era literal ou era um anjo caído? O livro de Enoque diz que era um anjo caído, chamado Gadriel, vê Enoque 69:4. O livro de Sabedoria de Salomão diz que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, vê Sabedoria 2:24. O Apocalipse de João diz que o diabo é a antiga serpente, vê Apocalipse 12:9, 20, versículo 2. Mas será que para o escritor do Gênesis a serpente era um animal literal? Propomos aqui investigar esse assunto. Moisés começa dizendo que a serpente era o mais astuto de todos os animais, vê Gênesis 3:1. A serpente é um animal falante, Gênesis 3:1-5. Tanto a mulher como a serpente têm descendência ou semente, vê Gênesis 3:15. Da serpente se diz que caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida, Gênesis 3:14. És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens, Gênesis 3:14. Tudo parece ser muito literal, de Gênesis 3:1-5, verso 13. Mas, a partir de Gênesis 3:14-15, a narrativa toma um rumo, ao que parece, não tão literal. Não estou convencido de que o relato sobre a serpente deva ser entendido tão literalmente, ou pelo menos só literalmente. A discussão poderia dar-se como encerrada se tomássemos como base o que diz Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse 20, verso 2, Sabedoria 2, 24 e Enoque 16 ou 69:4. Mas precisamos saber realmente o que pensava o escritor do Gênesis. O Targum do Pseudo Jonathan diz que a mulher via Samael, o anjo da morte. O Targum na passagem de Gênesis 3:15 dá um sentido bem interessante. Ok, eu mesmo produzi este comentário, ok, queridos? Mas aqui eu quero continuar a pergunta. Será que o autor sagrado ele tinha realmente em foco uma serpente literal? Conforme nós já lemos, a tradição judaica posterior, que aparece no livro de Enoque, diz que era um anjo caído, associa a serpente com um anjo caído chamado Gadriel. O livro Sabedoria de Salomão diz que, por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. E é óbvio que o livro Sabedoria de Salomão está nos remetendo à história de Gênesis 3. Por sua vez, o Apocalipse de João, no capítulo 12, versos 9, e Apocalipse 20, verso 2, identifica o diabo com a antiga serpente, que é chamado o diabo e Satanás. Então veja que todas essas referências, elas identificam a serpente do Éden com o próprio diabo. Em outras palavras, eles estão dizendo para nós que não devemos ver ali uma serpente literal. Não devemos ver o relato tão literalmente, mas sim de uma forma figurada. Moisés representa o diabo na figura de uma serpente. Mas aqui continua a minha pergunta, queridos. Mas para o autor mesmo do Gênesis,
Será que ele via ali uma serpente literal? Eu gostaria de chamar vocês para a gente analisar, principalmente aqui em Gênesis 3 e versos 14 e 15. Olha o que diz aqui, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A minha pergunta é: será que a serpente vive literalmente de comer pó? Será que ela sobrevive literalmente de pó? Se não é assim, então devemos ver aqui uma figura de linguagem. Pó, comer pó significa humilhação. E estas serpentes, vamos aqui no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, ferirá a cabeça de quem? Da serpente, e tu, o descendente da serpente, ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui um dualismo. Nós vemos aqui o descendente, ou a descendência, ou a semente, ou a posteridade, conforme você possa preferir, da mulher pisando a cabeça da serpente. De igual forma, ou de forma contrária, do outro lado, nós encontramos a semente da serpente, da áspide, mordendo, picando, atingindo o calcanhar da semente da mulher. Ora, meus irmãos, chegando aqui no Gênesis 3 e verso 15, o fato é que todos nós, tanto o judaísmo como o cristianismo, principalmente em Gênesis 3,15, eles não veem aqui uma descendência literal da serpente. Em outras palavras, eles não veem uma serpente literal. Se a serpente não é literal, a sua descendência também não é literal. Do contrário, também é verdadeiro. Se a descendência da serpente não é literal, a serpente também não é literal. Então, de acordo com o judaísmo rabínico, numa interpretação que nós encontramos, por exemplo, aqui no Targum de Yonatan Ben Uziel, eu quero ler aqui para vocês, olha o que ele diz aqui. Gênesis 3,15. Inimizade, porém, entre ti e a mulher, e entre a semente de teu filho e a semente do filho dela. E isso acontecerá quando os filhos dela, da mulher, guardarem os mandamentos da Avraitá, ou seja, da Torá, da lei. Estarão firmes e te ferirão sobre a tua cabeça. Ou seja, quando os descendentes da mulher, aqui diga-se de passagem que está sendo identificado com o povo de Deus, com o povo santo, de preferência com os judeus, quando eles guardarem os mandamentos da Torá, da Avraitá, sim, quando eles forem obedientes a Yahvé, na sua obediência a Yahvé, eles estão pisando, eles estão esmagando a cabeça da serpente. Eles estão, sim, esmagando a cabeça da serpente. Vamos lá. E isto acontecerá quando os filhos dela guardarem os mandamentos da lei ou da Araitá, estarão firmes e te ferirão sobre a tua cabeça. E quando eles abandonarem os mandamentos da Araitá, ou seja, da lei, tu estarás, tu quem? A serpente ou a sua descendência, tu estarás firme e os morderás em seus calcanhares. No entanto, para eles, para os descendentes da mulher, haverá cura, mas para ti, para a descendência da serpente, não haverá cura. E eles prepararão um refrigério para o calcanhar nos dias do rei Mashiach. Esse aqui é o comentário no Targum de Yonatan Ben Uziel. Então veja que
eles terminam vendo aqui uma referência ao Mashiach. Então, aqui de passagem eu quero lhe dizer que não é uma interpretação exclusivamente cristã. Vê em Gênesis 3,15 como descendente da mulher o rei Mashiach. Mas os próprios judeus, e aqui nós temos o Targum de Jonathan ben Uziel, eles identificaram o descendente da mulher como o rei Mashiach. Em última análise, o rei Mashiach cumpre plenamente a profecia de Gênesis 3,15. Então, meus irmãos, e por que, a minha pergunta é, por que os escritores que eu li, Livro de Enoque, Sabedoria de Salomão, Apocalipse de João, Targum de Jonathan ben Uziel, por que neste ponto aqui eles não entenderam que era uma serpente literal? Sabe por quê? Porque o texto assim dá margem para a gente entender que não se trata, pelo menos exclusivamente, de um confronto, de uma luta, de uma briga literal entre literalmente uma serpente e literalmente uma mulher. Não se trata literalmente da descendência da serpente lutando com a descendência da mulher. Ora, o Targum de Jonathan ben Uziel vai identificar essa descendência da mulher primeiramente com o povo santo, com o povo judeu, com o povo da aliança. É assim que os judeus identificam. Culminando no rei Mashiach, que será ele que esmagará a cabeça da serpente, da descendência. Quando os judeus guardam a Torá, de acordo com o Targum de Jonathan ben Uziel, quando os judeus guardam a Torá, certamente eles estão esmagando a cabeça da serpente ou de sua descendência. Mas quando eles violam os mandamentos da Torá, então eles estão munindo a serpente e a sua descendência para morder os seus calcanhares. Ok, meus irmãos? E eu tomo este partido, queridos, ainda que eu esteja ainda aberto à discussão, mas eu tomo este partido de que não se trata de uma serpente literal. Não se trata de uma serpente literal no Gênesis 3. Pelo menos não somente literal. Tá bom? A palavra que nós encontramos para serpente, que outras versões traz por áspide, no hebraico é nahash. Tá bom? Temos aqui uma nahash, traduzida por serpente, outras versões por áspide. Não se trata então de uma nahash literal. Eu tomo este partido. Eu posso mudar de ideia? Eu posso mudar de ideia. Aí vai depender dos contra-argumentos. Pelo menos eu quero lhe dizer que se o autor de Gênesis 3, 1 a 5, pretendeu dizer para nós que se tratava de uma serpente literal, de uma nahash literal, pelo menos quando ele chega no versículo 15 que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Chegando neste ponto aqui, o autor do Gênesis ele dá margem para a gente especular e imaginar que está em foco mais do que uma serpente literal. Que ele tem em mente, de fato, uma descendência de uma serpente, e esta descendência é uma descendência humana. A descendência que é vista a morder o calcanhar da descendência da mulher, num contexto judaico, são os ímpios. Se os ímpios são os descendentes da serpente, logo a serpente deve ser também um ímpio. E aqui, mais uma vez, eu digo para vocês, eu aqui estou seguindo a interpretação judaica dos rabinos e dos cristãos no livro do Apocalipse, no livro de Sabedoria e no livro de Enoque, e também aqui no Targum de Jonathan ben Uziel, os quais eles vão identificar a serpente com o diabo, com o anjo caído, com o próprio Satã. É assim que eles identificam,
E assim que eu me posiciono, eu estou sendo muito honesto para os senhores. Hoje eu tenho dificuldade em dizer que o autor tinha em mente, na sua narrativa sobre a serpente, um animal literal. Eu tenho dificuldade. Se isso é uma fraqueza, vocês me desculpem, mas eu tenho dificuldade, é sério. Não há convicção em mim, hoje, se o autor tinha em mente uma serpente literal. E se você disser que é uma serpente literal, a pergunta fica, por que então que os autores posteriores, os judeus, identificaram, interpretaram esta serpente como sendo o diabo? O que foi que levou eles a ver assim o texto? O que foi que fez eles a ver assim o texto? E fechando aqui, conforme eu já lhe falei, o livro do Apocalipse, eu já fiz menção, mas eu vou fazer questão de ler. Você que é cristão, então, se você é um cristão e acredita que o Novo Testamento está correto, então você vai ter que aderir ao pensamento do escritor do Apocalipse e dizer que a serpente era o diabo. O que ele diz aqui? 12:9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é uma referência ao Gênesis, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui nós temos mais uma referência que é Apocalipse 20, versículo 12, do Apocalipse 20, versículo 2, olha o que ele diz. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, meu irmão, se você é um cristão, você acredita que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Se você acredita que o Novo Testamento é a palavra de Deus, se você acredita que o livro do Apocalipse está certo, então você vai ter que, a partir de agora, dizer e defender que a serpente do Éden era uma figura de quem? Do diabo. Aquela serpente, ele, na verdade, era o diabo. Por isso é que aquela serpente falava. Por isso é que ela tinha raciocínios. Ela induzia, ela enganava. Por quê? Porque ele, na verdade, era o diabo. E não literalmente uma serpente. Nisso nós, então, temos uma figura de linguagem em Gênesis 3. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você o compartilhasse, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.